Olá pessoal, bem-vindos ao Inglês Passo a Passo. Eu sou o professor Vladimir. Hoje vamos abordar um tópico importante para quem está se preparando para a prova de inglês no Enem. Antes de mergulharmos nos conteúdos que você deve estudar, é fundamental entender como as questões de inglês no Enem funcionam. Vamos desvendar a lógica por trás delas. Primeiro, o que é o Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, e desde 2009 o exame passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. Isso significa que você pode utilizar suas notas do Enem para acessar universidades públicas e privadas, tanto no Brasil pelos programas SISU e ProUni, quanto em Portugal através do chamado Enem Portugal. Além disso, os participantes do Enem podem pleitar financiamento estudantil em programas do governo, como o FIES. Os resultados do Enem também possibilitam o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. Na descrição deste vídeo, você encontrará um link para acessar todas as provas do Enem com gabarito, disponibilizadas pelo governo federal. Sugiro que baixe as edições anteriores para praticar e se familiarizar com as questões do Enem. O que estudar para as questões de inglês do Enem? Dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, você encontrará as questões de língua estrangeira, como o inglês ou espanhol para quem escolheu esse idioma. Geralmente, são apenas 5 questões de inglês na prova do Enem que focam muito mais na interpretação de texto do que nos conceitos específicos da língua. Ou seja, raramente você encontrará no Enem questões que peçam para você traduzir uma frase ou definir a classe gramatical de um termo, mas nem por isso deixe de estudar gramática básica. Revise conjugações e uso dos tempos verbais, preposições, adjetivos, advérbios e conectores. Embora a interpretação seja o foco principal da prova de inglês, ter um conhecimento mínimo de gramática é vantajoso. Isso ocorre porque um entendimento básico da gramática pode ajudar na compreensão de textos e na formulação de respostas mais precisas durante a prova interpretativa. Mas tenha em mente que as questões do Enem geralmente utilizam um trecho de livro, poema, quadrinho, tirinha ou crítica literária como contexto, e, a partir disso, você deverá interpretar o texto para descobrir a resposta correta. Dicas para melhorar sua interpretação de texto. Antes de começarmos a leitura de um texto na prova, é importante adotar algumas técnicas que podem te ajudar a compreender um texto mais facilmente. Comece lendo o título e o subtítulo do texto. Isso pode fornecer pistas importantes sobre o tema e o conteúdo que você encontrará no texto. Se o texto tiver imagens, não deixe de observá-las. As imagens muitas vezes complementam as informações do texto e podem ajudar na compreensão geral. Dê uma olhada na fonte de onde o texto foi retirado. Isso pode indicar se o texto é uma notícia, um artigo acadêmico, uma opinião de especialista, entre outras coisas. Tente identificar o tipo de texto que você está lendo. Pode ser um artigo, um poema, uma charge, uma música, uma propaganda. Isso pode influenciar a forma como você aborda a sua interpretação. Outras 2 dicas valiosas são a leitura das perguntas e alternativas antes do texto e a aplicação da técnica de skimming e scanning. Uma estratégia que muitos estudantes acham útil é ler as perguntas e alternativas de resposta antes de mergulhar no texto. Isso ajuda a direcionar sua atenção para informações específicas que você precisa encontrar no texto para responder corretamente as questões da prova. Já as técnicas de skimming e scanning são basicamente o seguinte: skimming é a técnica de leitura rápida para ter uma ideia geral do texto. Nesse estágio, você procura por palavras-chave, frases importantes, informações essenciais. E scanning é uma leitura ainda mais rápida e específica em busca de informações específicas,
como datas, nomes, números. Lembre sempre de sublinhar trechos que você considera importantes no texto. Se você gostou dessas dicas e quer mais recursos para se preparar para o Enem, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Não se esqueça de conferir o link na descrição para ter acesso a todas as provas gabaritadas do Exame Nacional do Ensino Médio.